Olá pessoal, vamos para a nossa reflexão. Eu estava pensando, nós temos a pessoa em si tem medo da morte. Não sei se você tem medo da morte. Aí eu estava pensando em Gênesis 5. Nós cristãos falamos muito do arrebatamento da igreja, a gente quer, né? A gente quer ser arrebatado e tal. Mas a gente nunca liga a fé com o arrebatamento, nem o arrebatamento à fé. Na nossa cabeça, nós vamos ser arrebatados sim ou sim. E não é isso que a Bíblia diz. Aí eu estava pensando sobre Gênesis 5, porque Gênesis 5 fala, pelo menos ali, vai até Noé, né? Noé é o sétimo desde Adão. Depois, Enoque é o sétimo, Noé é o décimo. A Bíblia diz assim: Adão viveu 130 anos, gerou Sete, e depois que gerou Sete, teve filhos e filhas. E todos os dias de Adão foram 930 anos. E morreu. Aí passa para Sete e morreu. Enos e morreu. Cainã e morreu. Jared e morreu. Aí quando chega em Enoque, diz assim: foi transladado para não ver a morte. Aí você vai lá para Hebreus capítulo 11, o segundo da galeria de fé é Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado, Deus o transladou para si. Então, o que é que eu entendo disso aí? É que o arrebatamento, se eu não crer no arrebatamento, eu não serei arrebatado. Simplesmente assim. Se eu não acreditar no arrebatamento, eu não serei arrebatado. Eu tenho que acreditar, eu tenho que crer no arrebatamento. Amém? Então isso também me dá uma lição, que se eu creio no arrebatamento, eu não temo a morte. Ora mais essa. Se eu vou superar a morte, como é que eu vou temer a morte se eu vou superá-la? Então essa palavra eu quero deixar, caso você que está me ouvindo tenha algum temor da morte, entendeu? Se você é um cristão em Jesus Cristo, você não deve temer a morte, sabe? Porque você não vai se livrar dela, né? Nós não vamos se livrar dela. É algo natural da nossa vida, é a nossa passagem para o outro lado, é a nossa passagem para a vida real, a vida verdadeira, é através da morte. Então nós não devemos temer a morte. Existem muitos testemunhos, as pessoas que passam dessa vida e vão estar com o Senhor, e alguns que voltaram, foram arrebatados, eles não queriam voltar. Queriam ficar lá e foram, vamos dizer assim, foram mandados de volta, né, para a terra. Então eu acho que essa palavra é somente para reforçar para você que está me ouvindo e que tem algum temor. Eu acho que você não deve ter temor nenhum a respeito disso, porque não é legal se você crê em Jesus, se ele morreu, ressuscitou, amém? Nos deu esse direito de viver com ele. Então a gente vai ver a vida como ele pediu que a gente vivesse aqui, certo? Que se morrermos, estaremos com ele, não é?
E quando acontecer o arrebatamento, nós seremos transformados, como diz Paulo. Os mortos em Cristo serão transformados, né? Os vivos, não, os mortos em Cristo, me desculpe, serão ressuscitados. E os vivos serão transformados. E juntos iremos ao encontro do Senhor nos ares. É isso que diz a Bíblia. E essa deve ser a nossa esperança. Se lembra que tem a fé, a esperança e o amor? Essa é a nossa esperança. Se você tem fé, você tem esperança. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.